acho que para mim um grande case de sucesso, CIMED, né? Exato. E aí começa com tudo, cara, começa com as cores, né? Começa com tom de voz, com narrativa. Qual que é a visão de vocês quanto a isso e o quanto é importante a gente viver esse marketing interno dentro das companhias? Para você deixar essa cultura realmente ali sempre acesa, né? Rituais que a gente tem hoje dentro da V4 para manter sempre o alinhamento, todo mundo tem que estar bem alinhado, onde a gente quer chegar, como que a gente vai chegar, e para isso a gente tem alguns rituais, né? A principal visão que eu tenho desse empresário que não acredita no marketing ou vê ele como custo é que esse empresário, ele tá ficando para trás no tempo, ele tá realmente parado no tempo, enquanto os seus concorrentes estão crescendo, enquanto as outras marcas e aí sempre tem aquela, né? Aquela marca é pior que eu e tá fazendo mais sucesso. Por quê? Tá vendendo mais, me passou em vendas, mas eu entrego meu produto, meu serviço é melhor, meu produto é melhor. Eles só fazem, talvez, um marketing muito mais ativo do que você. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cicast. E turma, hoje eu recebo aqui na mesa do Cicast 2 amigos, 2 empresários, 2 cases de sucesso do marketing brasileiro e vieram diretamente de São Paulo aqui para a nossa mesa. Hoje tem evento aqui em Belo Horizonte, hoje tem o nosso evento Citalks para mais de 60 empresários e eles foram convidados para falar um pouquinho no nosso palco, trazer um pouco da história deles, trazer um pouco de motivação e conhecimento para o empresário mineiro. Então hoje eu recebo de um lado Vinícius Scarabello, sócio-diretor da V4 Carvalho, especialista em growth com mais de 8 anos de bagagem e focado em destravar gargalos operacionais que impedem as empresas de crescer. E, por outro lado, Felipe Carvalho, sócio executivo, a mente brilhante e estratégica por trás da escala, processos de venda e gestão de assessoria. Olha o peso, olha a qualificação desses dois hoje dentro do Cicast. Pessoal, sejam muito bem-vindos, a mesa é de vocês, espero que tenhamos um bom bate-papo, espero que a gente possa agregar bastante para quem está nos assistindo, para mim também. Eu falo que estar nessa posição é sempre uma posição de absorver muito conhecimento também, e eu sempre saio daqui transformado. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite. Imagina, é uma honra estar aqui, você é uma baita referência pra gente, um cara de muitas experiências, a gente estava até conversando aqui um pouquinho, né, fora do ar aí das suas experiências. Espero que a gente possa agregar nesse papo, né, são 29 anos aí já de... O menino aqui é um pouquinho mais novo, né, mas 29 anos de idade. E vai ser um papo com certeza que vai agregar muita informação aí, que possa destravar, de repente, operações aí. Pô, legal. Várias empresas. Show de bola. Isso aí, obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Direto de São Paulo, né, como Direto você comentou, Paulo, e à noite na palestra também, com certeza. Espero que a gente consiga agregar e absorver conhecimento também. Pô. Essa troca, ela é muito relevante, importante pra caramba. Legal demais. E assim, pra gente começar, né, não vamos entrar muito, né, dentro da história de vocês, mas... Por que o marketing? Por que a V4? Se a gente puder falar um pouquinho também de números, né? Hoje eu vejo que muita gente tem um certo preconceito, né, cara, quando se fala de franquia, quando se fala de negócios de várias marcas, né, cara? Então, traz um pouquinho pra gente do conceito da V4, traz um pouquinho da história de vocês também, de como vocês chegaram aqui. E se a gente puder falar também de big números, eu acho que é extremamente importante, né? Top, vamos embora. Legal. Bom, eu vou começar. Manda. Eu vou procurar, Antônio, de uma forma bem resumida, tá? A história é grande, né, cara? Mas eu posso dizer que essa minha história no marketing, ela começou em 1994. 94. Quando eu viajei o Brasil prestando odontologia. Inclusive em 94, eu me hospedei aqui no alojamento do Mineirinho para prestar odonto na UFMJ. Não, UFMJ não, né? Não, UFMG. UFMG. Agora vai ter que cortar, né? Ó, MJ. Inclusive, em 94 eu estive aqui, né, em BH, fiquei no alojamento lá da UFMG,
prestei odonto, né? E aí, esse ano eu acabei não passando, eu estudei pra caramba, e enfim. E aí eu resolvi ir pro mercado trabalhar e depois eu voltaria a tentar de novo. Só que logo um dos meus primeiros empregos foi num jornal, um jornal da cidade lá de Jundiaí. E foi meu primeiro contato com a área de comunicação e eu me apaixonei logo pelo primeiro, assim, nossa, nos primeiros meses ali eu me apaixonei pela área. E abri uma faculdade de publicidade e propaganda, logo ali naquele primeiro ano que eu estava no jornal, abri uma nova faculdade na cidade de Valinhos e uma turma foi fazer, eu fui fazer também e ali eu tive certeza que eu queria seguir na área de comunicação. Depois de 2 anos do jornal, eu resolvi sair para empreender. E foi aí que eu abri a Agência Carvalho. Né? Então, em 1997, outubro de 1997, eu abri a Agência Carvalho. Marketing raiz, né, cara? É isso aí. Era bem raiz mesmo, ao ponto de, quando a gente ia veicular alguma peça, por exemplo, no jornal, um anúncio no jornal, a gente tinha que gravar esse anúncio no Zip Drive. O Zip Drive, na época, era um disquete que ele comportava arquivos até 100 megas, né? A gente não tinha capacidade de mandar um anúncio por e-mail para o jornal, porque o e-mail ele não conseguia enviar um arquivo pesado, por exemplo, de 30 megas, né? Era impossível, né? Então, a gente tinha que gravar no disquete, ir pessoalmente no jornal, na rádio, enfim, Se fosse revista. mais pesado que isso, era mais de um disquete que tinha que levar? Você tinha que compilar em mais de um disquete para poder entregar a peça. Nossa. Cara, então, eu ainda lembro do disquete, cara. Eu sou da época do disquete. Cheguei a usar ali quase no finalzinho, né? Mas não era um disquete especial, era um compartimento especial, não era aquele não era o disquete, o discozinho, não, né, cara? Não, ele era especial porque ele cabia arquivos maiores, né? E aí, esse nosso começo da Agência Carvalho era muito no tradicional, porque o digital ele estava nascendo ali, né? E aí eu sempre fui muito focado, né, em campanhas promocionais, a gente sempre teve muito cliente de varejo. Então, campanha em TV, outdoor, cinema, rádio, jornal, né? E aí, acelerando um pouquinho a nossa história, mais ou menos há 3 anos e pouco atrás, eu já tinha, logicamente, o time de performance digital, mas, Antônio, eu não estava satisfeito com aquilo que eu estava entregando para os nossos clientes no digital. Eu sentia que, a gente poderia fazer mais e não estava fazendo. E eu não estava fazendo porque eu não era especializado. Enquanto algumas empresas já nasceram no digital, né, especializado ali no marketing digital, a gente demorou um pouco para entrar, essa que é a verdade, né? E aí a gente foi impactado. Naquela mesma época que eu estava com aquele desconforto daquilo que eu não estava entregando bem para os meus clientes, eu fui impactado por uma campanha da V4, onde ela convidava agências mais tradicionais, como a minha, a se tornarem um sócio franqueado. E nesse tempo, o Vini já estava comigo, na época de Agência Carvalho. Ele tem mais ou menos 8 anos, né, que está junto com a Carvalho ali. E eu falei, Vini, cara, aqui é uma oportunidade para a gente, então, entrar na maior assessoria de marketing digital da América Latina. E com o conhecimento que a gente tem do tradicional, do offline e agora dominando também o digital, a gente vai virar uma potência. E dito e feito. Então, a gente entrou no processo de treinamento ali de franqueado e depois que a gente entrou, a gente se arrependeu de não ter entrado antes. Caramba. E foi isso mesmo que aconteceu, Antônio. A gente acabou criando superpoderes dentro da rede, porque a gente consegue aliar muito bem hoje a estratégia do offline com a estratégia digital para os nossos clientes. Muitas empresas hoje precisam dessas duas frentes, né? É muito difícil você falar de uma empresa que não precise nada de offline. E quando eu falo offline, eu falo estratégias de evento, por exemplo, né? Eu falo, por que não campanhas ainda em TV, rádio, tem alguns segmentos que eles são quase que obrigados a estarem presentes, né, nessa mídia. Olha, por exemplo, agora a Copa do Mundo, né? Exatamente. O quanto de investimento que foi. Tudo bem que a gente teve a Cazé TV, né? Que é ali uma plataforma digital, mas as TVs abertas, TVs fechadas, né? O quanto de investimento receberam, né?
Então, esse cross-mídia a gente faz muito bem. E isso trouxe para Carvalho um crescimento muito rápido dentro da rede, né? A gente aumentou, para você ter ideia, em 8 vezes o nosso faturamento desde que a gente entrou e se tornou uma das principais unidades dentro da rede, né? E, Vini, se quiser, logicamente, completar um pouco aí. Na verdade, da jornada, de fato, foi exatamente dessa forma que aconteceu. Ao momento que a gente entrou na V4, a gente percebeu o quão mais a gente conseguiria expandir tecnicamente ali junto com os nossos clientes. Então, a gente chega a um nível hoje de mapear, por exemplo, o CMV de um restaurante junto com o cliente, para entender se o CMV dele está dentro ou fora. A gente desenha o DRE, a gente desenha o forecasting do cara. Então, a gente alia muito bem essa visão estratégica do negócio do cara, que precisa existir. Eventualmente, ele já tem isso muito bem estruturado, mas quando não tem, a gente tá lá para fazer isso junto com ele. E a gente transborda isso para go-to-marketing. Como que eu vou levar isso pro mercado? Como que eu vou pegar essa estrutura de negócio que eu tenho muito bem definida aqui e como que eu vou expandir isso? Como que eu vou aparecer? Para que público eu vou falar? E, eventualmente, eu vou fazer uma estratégia digital e eu vou fazer uma estratégia offline para chegar nesse consumidor. Porque o consumidor, ele tem os seus devidos comportamentos, os lugares que ele vai, a forma que ele pensa. Então, a gente amarra isso muito bem hoje, sabe? Pô, legal. E assim, né, o Felipe trouxe uma coisa que eu achei interessante, né? Então, vocês demoraram um pouquinho nessa transição, né? Vamos falar do físico pro online, né? E hoje, cara, a gente vive a era do digital, a gente vive a era da inteligência artificial, né? E a minha visão é que quem hoje está fora da internet não tem um negócio, né? Mas ainda assim eu vejo que existe uma objeção muito grande por parte dos negócios mais tradicionais. Como é que vocês trabalham hoje essa objeção dentro do negócio de vocês? Ou vocês acham que essa objeção não existe mais? Eu assim, não, ela existe, mas é muito fácil a gente mostrar em números, né, com benchmark, enfim, outras... mostrar com números mesmo que existem outros caminhos, né, para você trazer mais receita para a empresa, também através do digital, né? Então, hoje é muito fácil. A V4, ó, ela tem, já passou pela V4 mais de 40 mil clientes. 40 mil clientes. Os dados que a gente tem de mercado, de consumidores, é gigantesco e muito precioso. Então, a gente consegue muito fácil quebrar essa objeção apresentando dados. Então, hoje é impossível você ficar fora do digital. Isso não é uma loucura, né? Não tem como acontecer e a gente quebra essa objeção com os dados que a gente tem. Sim. Né, cara, é muito raro. Eu não me lembro de um caso que a gente não conseguiu quebrar essa objeção e trabalhar o digital. Não me lembro. Pô, legal, legal. E hoje, cara, na visão de vocês, marketing, investimento ou despesa? Sempre investimento, né? Não tem... A gente corrige, inclusive, cliente, né? Porque cliente gosta muito de falar de custo. O marketing é um custo, né? Do jeito que a gente vê o DRE do cara, o marketing... Não, isso aqui já vamos mudar agora, já. E justamente por isso a provocação, né? Porque hoje a gente lida com muitos empresários, né? Dentro da nossa estrutura, hoje a gente tem uma frente de mentoria e... Na mentoria, a gente trabalha com diagnóstico, né? Então, a gente vai entender a operação do cliente. Então, assim, a gente vê clientes com problemas financeiros e eu sempre vejo 99% dos clientes, quando eles precisam reduzir gasto, o primeiro gasto que eles reduzem é o mais importante, cara, que é o marketing. Como é que ele tira poder de tração do negócio dele no momento que ele precisa crescer a operação, né? São dois momentos clássicos que acontece uma redução no marketing. É quando tá tudo dando errado ou quando tá tudo dando certo. Porque quando tá tudo dando certo também, a gente tem alguns casos assim, quando tá tudo dando certo, o cara fala, pô, já tá funcionando, deixa eu reduzir meu custo aqui, então botar mais grana no bolso. Só que aí você começa lentamente a perder tração. Mês após mês, você começa a perder tração. Então, uma vez que você era uma potência, daqui a pouco você já não é mais, daqui a pouco você é a segunda marca no share, daqui a pouco a terceira, e aí você vai caindo. E para recuperar, para você reconquistar um share perdido, cara, é um desafio muito maior. O investimento, ele tende a ser bem maior depois, né? E a gente teve um caso bem recente, né? Ele tá falando isso porque foi bem recente mesmo.
um cliente que explodiu realmente de vender com o nosso trabalho e ele falou, "Ó, vamos diminuir agora, porque agora eu só quero manter. Completamente ao ponto dele ter que reverso. contratar mais profissionais para ajudar no faturamento, a faturar mesmo ali, né, o produto dele. Ah. Ele não estava produto dando físico. conta, Físico. ele não estava dando conta de faturar os produtos, de tanta venda. E ele falou assim, não, vamos diminuir. E aí a gente trouxe um estudo de quantos novos concorrentes que iam entrar no mercado no período de 6 meses, né? 6 meses a 1 ano. E a gente mostrou para ele que se ele reduzisse o investimento, ele com certeza ele ia perder share de mercado muito rápido para essas outras concorrências que iam vir com apetite de abocanhar o mercado também, né? E a gente, inclusive, conseguiu segurar o investimento dele, né? Mas sempre isso, pautado em dados. Não adianta a gente só falar, a gente tem que mostrar ali, pautado em dados. E a V4, ela é muito boa nisso por conta de toda essa grandeza que a gente tem dentro da rede, né? De informação. Pô, legal. E falando de grandeza, né, cara, você me trouxe um dado aqui hoje, 40 mil clientes já passaram pela rede da V4, né? Hoje, se eu não me engano, o V4 deve estar faturando ali próximo dos seus 700 milhões. A V4 como um todo? Hoje tá por aí, em torno de uns 600 milhões ano, 600, né? eu acho. A meta desse ano de 2026 é 1 bi. É um bi, É a um meta bi. desse ano. A meta desse ano é 1 bi. Tá. E vocês hoje, V4 Carvalho, como uma das top 5 V4s do Brasil, qual que é o maior diferencial de vocês hoje para terem se tornado esse sucesso em tão pouco tempo, né? Porque se a gente pegar uma linha cronológica, Um né? recorde. Exatamente. Eu sempre me preocupei, desde lá de trás, isso desde a agência Carvalho, né, em ter bons profissionais comigo, sabe, Antônio? Então, eu sempre investi em pessoas. Eu acho que o grande diferencial hoje da Carvalho é a senioridade de pessoas que eu tenho dentro da nossa operação, pessoas que já estão com a gente há um bom tempo. Então, eu preservei uma espinha dorsal lá de trás, da época de agência Carvalho, pessoas que foram crescendo com a gente. O Vini é o exemplo clássico. O Vini, ele entrou como um gestor de tráfego na agência Carvalho. Hoje ele é meu sócio. Hoje ele é sócio, mas não é porque, eu quero segurar o Vini aqui. Hoje muita empresa, o cara é bom, vamos dar um pedaço da empresa. Não, ele comprou, tá? Ele comprou uma parte da Carvalho, mas ele cresceu de uma forma gigantesca, enfim, porque ele tem apetite também e ele foi conquistando, né? Conquistando esse espaço dele. Então, o grande diferencial são pessoas que a gente tem hoje dentro da nossa operação. Pô, que bacana. Você acha que cultura conta muito, né? Com certeza. E assim, cara, é legal porque quanto mais você consegue fazer o teu time que tá ali na batalha, na guerra, no dia a dia com você, quanto mais você consegue fazer eles comprarem a sua ideia, cara, vira uma máquina, velho. Vira uma máquina. E é exatamente o que a gente vive lá dentro. Exatamente o que a gente vive. E é engraçado, A né? ponto de um profissional de uma área falar, cara, se precisar de ajuda lá, eu vou, conta comigo, vambora. E isso é engraçado porque, assim, né? A gente vê o quanto hoje as empresas, elas estão mudando na forma de se posicionar, né? Porque hoje, eu falo que, assim, hoje a gente tem o marketing externo, que é o marketing para captação de clientes, né, cara? É Sim. o marketing para a gente aumentar share e tudo mais. Só que a gente precisa viver também o marketing interno, né? Que é o marketing da nossa corporação, dos nossos colaboradores. E a gente vê hoje grandes empresas vivendo isso muito bem, né? Quando a gente fala de V4, quando a gente fala de G4, educação também, eles vivem muito bem esse marketing interno, que são os grandes movimentos, né? Acho que para mim um grande case de sucesso se mede, né? Exato. E aí começa com tudo, cara. Começa com as cores, né? Começa com tom de voz, com narrativa. Qual que é a visão de vocês quanto a isso e o quanto é importante a gente viver esse marketing interno dentro das companhias? Não, é essencial para você deixar essa cultura realmente ali sempre acesa, né? São vários rituais que a gente tem hoje dentro da V4 para manter sempre o alinhamento, né? Todo mundo tem que estar bem alinhado, onde a gente quer chegar, como que a gente vai chegar, e para isso a gente tem alguns rituais, né? Então, isso a gente não abre mão de... Às vezes o dia tá bem... ritual mesmo. Às vezes o dia, tá ali bem pegado, com muita entrega você tem que fazer, e planejamento daqui, entrega de lá, mas a gente não abre a mão de ter os nossos rituais sempre de alinhamento para que essa chama, essa cultura, ela sempre fique realmente acesa. E é um alinhamento de direcionamento da empresa mesmo. Gente, ó, todo mundo aqui, junta todo mundo. Gente, ó, nosso objetivo para esse ano é chegar aqui. Para isso, a área tal precisa fazer tal coisa, a área tal precisa fazer tal coisa. Beleza, tamo junto, vamos fazer. Ou alguém discorda aqui?
Não, ninguém discorda? Então, cara, beleza, então vamos fazer. E aí a gente define muito bem os papéis, as responsabilidades e todo mundo compra a mesma briga, entendeu? E, cara, isso é essencial. E a gente precisa desses rituais pra manter isso aceso, né? Porque não adianta falar lá no dia 1º de janeiro e depois chega no dia 30 de dezembro, puta, deu errado. Uma outra coisa bacana é que os nossos dados, eles são todos transparentes. Todo mundo dentro da Carvalho e dentro da rede V4 como um todo, todo mundo sabe o quanto que a gente fatura, o quanto está entrando de receita nova. Quanto vendeu. A hora que você entra na Carvalho, você já dá de cara com um BI ali que mostra todo o nosso histórico de faturamento, o quanto a gente está vendendo naquele mês. Então tá todo mundo ali, sabe, bem alinhado no que a gente está conquistando e no que falta ainda para atingir os nossos objetivos, né? Então isso é bem importante. A gestão à vista, né, cara, ela traz um pouco da dor de dono, né, cara? É isso aí. Porque não adianta você cobrar performance se o teu colaborador, ele não faz ideia do que tá acontecendo. Não faz ideia né? se tá dando certo ou tá dando errado, só tá ali sendo espremido. É exatamente isso. Pô, legal. E conta pra mim hoje, um case de muito sucesso dentro da Carvalho e um case que vocês julgam que, não sei, que às vezes vocês não conseguiram chegar no resultado ideal e por quê? Tá, eu vou contar o de sucesso, ele vai contar talvez o que deu errado. Eu tô com alguns em mente aqui. Ó, até pelo momento que a gente tá vivendo, Copa do Mundo, eu vou trazer um case que foi na Copa do Mundo passada, que foi no Catar, e a gente teve uma particularidade, né, que a Copa ela foi transferida para o final do ano, porque no Catar, né, ali no meio do ano é verão, deserto, então consegue, era impossível. Você gosta, né, de deserto, para você seria bacana, né? Mas eu gosto do frio, cara, o calor não me pega não. Né? Então foi transferida para o final do ano, então bacana. Só que historicamente, em mês de Copa do Mundo, o faturamento do varejo ele despenca. Por quê? Porque a gente tem menos dias úteis, principalmente quando tem jogo ali da seleção, né? E disputa de atenção também, né? O consumidor, ele não tá afim de consumir naquele dia. Ele tá afim de onde eu vou assistir o jogo, o churrasco, enfim. Então, historicamente, derruba o faturamento do varejo. E aí, sabendo disso, um dos nossos clientes, né? Então, a gente acabou tendo que fazer um planejamento bem mais arrojado. Porque você imagina falar pro varejo que então em dezembro, que é o principal mês ali, né? Na campanha de Natal, você ia ter uma queda de faturamento. Às vezes aquele mês, dezembro, salva o ano do varejo. Exatamente. Então, olha só a preocupação Cara, que não tinha. tinha pensado nisso, é verdade. A preocupação naquele momento do varejo, principalmente, era muito grande. Então, a gente acabou fazendo um planejamento bem arrojado. Eu não sei se eu te contei ou não, mas eu sou sócio do Cafu. Né? Não me contou, não. Eu sou sócio do Cafu, a gente tem um projeto junto, e há 4 anos atrás a gente tinha um outro projeto, e eu acabei convencendo ele a ser o garoto propaganda dessa campanha. E aí é uma campanha que a gente... Você lembra daquela campanha que a Coca-Cola fez das mini bolas da Coca? Das mini bolas. A gente adaptou essa campanha para um cliente nosso, e aí a gente fez as mini bolas, né, desse nosso cliente com a assinatura do Capitão Cafu. A gente fez 3 mini bolas diferentes, desenhos diferentes ali, que tem a ver com o lifestyle da marca, de propósito para ela ser colecionável e para o consumidor voltar mais de uma vez dentro daquele mesmo mês ali, né, para completar a coleção. A gente mandou fazer 10 mil mini bolas, nessa campanha, e foi um sucesso absoluto. A mecânica era nas compras acima de R$400, que já era um ticket médio um pouco maior do que era praticado na empresa. Você, com mais de R$19,90, ganhava uma mini bola, né? E ainda em 15 dias esgotaram todas as mini bolas, foi um sucesso. A gente aumentou o faturamento daquele cliente em 32% naquele mês, e ele estava com medo de cair. Foram mais de 70 mil produtos vendidos, né? E foi aí um faturamento aí na época de mais ou menos R$28 milhões, que naquele momento foi um NAF, que a gente fala, né? Um nunca antes feito, né? Então, naquele momento que ele tinha-se um medo de você não faturar menos por conta ali daquele período de Copa, então a gente explodiu ali o resultado do cliente com uma campanha que foi
um cross 360. A gente investiu, sim, um bom valor em digital, né? Meta, Google, mas a gente foi por cinema, a gente fez algumas inserções no Sport TV, material de PDV, né? Na rede toda, enfim, e a imagem do Cafu. E na época o Cafu, para ajudar, ele já era embaixador da FIFA e era também embaixador do Qatar, né? Então a imagem dele tava bombando, como agora, né? Uhum. Agora, de novo, né? O Cafu, ele explodiu de novo, né? Na mídia aí. Então, eu acho que esse é um case bem relevante. Talvez não seja nem o maior, mas pelo período que a gente está vivendo agora de Copa do Mundo, eu achei bacana trazer essa... E é legal o marketing de oportunidade, né? E isso aconteceu agora, inclusive dessa Copa, né? Hoje você pega, por exemplo, Noruega, né? Todo mundo fala de Haaland. Pô, se eu não me engano, o Haaland entrou para a Copa do Mundo com um pouco mais de 1 milhão de seguidores. Hoje tem mais de 70 milhões Vozinha, né? de seguidores. O Vozinha. O Vozinha, né? Então, assim, o Haaland já tá aparecendo em vários comerciais, né? O Vozinha, se eu não me engano, ele acabou de fechar contrato com o Miami agora também, né? Então, o marketing de oportunidade, ele é muito importante, né? E o que eu vejo na maioria das empresas é que tá sempre todo mundo olhando para o mesmo lado, né? Então, travado. Se tá difícil, todo mundo olha para o difícil. Se tá fácil, todo mundo olha para o fácil. Aí quando eu falo difícil, viver uma sazonalidade, que nem você trouxe para a gente agora, né? Então, uma Copa do Mundo impactando o comércio. E quando a gente fala do fácil, por exemplo, quando a gente fala de Black Friday, né? Então, todo mundo sempre aproveita as mesmas sazonalidades para poder fazer oferta, para disputar atenção e tudo mais. Eu estava numa formação em São Paulo, inclusive cheguei ontem. E aí foi legal que eles trouxeram pra gente um case da Patagônia, né? Que é a marca de vestuário de inverno. Eu gosto bastante, né? Até, enfim, né? Quem sabe. E foi, cara, uma campanha que eles fizeram que eu achei sensacional. Por quê? Black Friday, todo mundo investindo milhões, compre meu produto, compre meu produto, compre o meu produto. Eles fizeram totalmente o inverso. Fizeram uma campanha, não comprem o meu produto. Tá? Por que não comprem o meu produto? Vocês vão comprar meu produto porque é Black Friday, porque eu vou te vender mais barato, você não precisa do meu produto e comprando o meu produto você está aumentando a poluição no meio ambiente. O que aconteceu? Estouraram de vendas. Sensacional. Depois da Black Friday. Porque vieram com uma campanha engajada, amarrando o que eles trataram, né? Depois dei uma olhada no case. Eu achei sensacional. Totalmente no-brainer, né? Totalmente. Exatamente. E o empresário hoje, ele olha para o mesmo lugar. Eu vejo assim, a galera brigando por audiência nos momentos onde o marketing está mais caro. Copa do Mundo, por exemplo. Né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Pô, legal. E isso é relevante porque você citou o case da CIMED, né? Da CIMED. Cara... A CIMED investiu um caminhão de dinheiro agora. O movimento que a CIMED faz é exatamente esse de remar contra qualquer tipo de maré existente. Uma coisa é você aproveitar um hype de um marketing de oportunidade que aparece, e outra coisa é você ficar sempre naquela mesmice. Então, e a CIMED hoje, ela faz isso muito bem feito. Ela sempre tem uma geração nova, de um contexto diferente, alguma coisa diferente na mídia, a vinda do Toguro, enfim, todo o movimento... E o marketing estratégico, né? Eu acho que é aí que vocês entram com muita força, né? Porque hoje, quando eu olho para a V4, por exemplo, vocês não são uma agência de marketing, vocês são uma assessoria estratégica de marketing, né? E a estratégia no marketing é muito importante, né? Então, hoje, se a gente debrifa, por exemplo, o CIMED. Pô, a CIMED investiu mais de 200 milhões de reais na Copa do Mundo. E a intenção principal da CIMED em investir 200 milhões de reais na Copa não foi vender, foi ganhar atenção. Né? Foi ganhar atenção. Porque... Moeda do século XXI. Exatamente. Porque Toguro, porque John Vlogs, porque várias outras pessoas que eles levaram para a Copa do Mundo, né? Até porque boa parte do público deles, e até do produto deles, né, cara? Não é um produto de venda de impacto, né? Quem vai ver, pô, CIMED na Copa do Mundo, eu preciso comprar um remédio, eu vou na farmácia comprar um remédio porque eu lembrei da CIMED. Né? Então, o marketing estratégico é muito importante também, né? Não, com certeza. E isso, quando a gente veio para a B4, essa mudança de mentalidade na gente foi radical. Foi radical, porque a gente não tinha essa mentalidade growth, sabe? E foi na entrada da V4 que isso começou a florescer, e logicamente a gente foi estudar também sobre isso. E ele até comentou do CMV, enfim, eu vou contar um case rapidinho, que foi um dos primeiros clientes que a gente começou a atender como V4 mesmo, com bandeira V4, né? Era uma hamburgueria, enfim, se tornou ali um cliente nosso,
E um dos primeiros momentos que você tem com o cliente, depois que ele assina o contrato, é uma reunião de kickoff, onde a gente vai se debruçar nos números da empresa, enfim, com detalhe mesmo, a margem, curva ABC, entender as ameaças, oportunidades, enfim, para que a gente possa fazer o nosso planejamento estratégico. E nessa reunião com esse cliente, a gente percebeu que ele não tinha mapeado o CMV dele. Então, olha só, olha como era grave isso, né? Então, ele vendia ali os hambúrgueres deles, né? Ele tinha um monte ali, uma variedade, só que ele não sabia o quanto custava o hambúrguer dele para ele vender. Aí eu falei, cara, mas como que você tá precificando então ele aqui? Eu falei, eu tenho uma... Os concorrentes. Eu tenho uma base aí de mercado, eu tenho feeling e tal. Eu falei, não, cara, peraí. Então, naquele momento a gente decidiu a não iniciar o projeto dele e o primeiro passo foi ajudar ele a mapear o CMV. E, de fato, estava muito fora, assim, a gente ajudou a mapear o CMV dele e aí depois a gente começou a gerar novas demandas, né? Isso não é growth marketing, mas essa mentalidade eu não tinha, e eu tenho até vergonha de falar isso hoje, eu não tinha essa mentalidade antigamente. Porque antigamente essa hamburgueria, ela contratou a agência para gerar uma nova demanda, trazer mais clientes, aumentar o faturamento, eu não estaria preocupado com a margem que ele tem ali do produto dele. Meio que isso é problema dele, né, teoricamente. E hoje não, hoje a gente tem que se preocupar com isso. Então a gente acaba se tornando sócio mesmo ali, estratégico do nosso cliente, né? Porque... E a gente vive um momento hoje também, né, na minha visão é que 90% das pessoas hoje não são empreendedores. Eles se tornaram empreendedores por uma necessidade, né, cara? Então, o cara abriu a hamburgueria porque, às vezes, veio pandemia, tudo que aconteceu, tá desempregado, precisa de uma renda extra, a coisa começou a funcionar, a dar certo. Aconteceu, né? Então, hoje, de novo, né, cara, lidando com muitos empresários dentro do nosso ecossistema, a gente vê que 90% não tá preparado, tá? Para seguir uma jornada de empreendedorismo, só que ainda assim eu vejo muito receio, cara, em investimentos, né? Em investimentos estratégicos. Hoje, a pessoa prefere pagar um treinamento de um coach, né, cara, de gurus, né, cara? A gente sabe que tem muitos, né? Por quê? Pelo lifestyle da pessoa que está vendendo, pelo posicionamento da pessoa que está vendendo, mas que não vai trazer resultado, do que fazer a contratação, cara, de uma assessoria estratégica que vai encurtar muito o caminho dessa pessoa, né? E isso acontece muito hoje. A gente faz o DRE para o nosso cliente. A gente faz o projetado, né? O DRE. Então, uma agência normal não faz isso. Não faz isso, né? Então, a gente é muito, muito mais estratégico nesse sentido. Né? Pô, legal. E agora me conta, cara, o que não deu certo. O que não deu certo, cara, vamos lá. Teve um cliente bem desafiador. Tiveram alguns desafiadores, mas esse caso que eu vou contar, ele é legal porque ele trouxe um aprendizado muito forte pra gente. Era uma empresa no setor de food service também. E a gente começou o projeto bem, a gente começou a gerar volume, começou a gerar demanda para ele. As vendas começaram a subir ali na fase inicial de projeto, no período de adoção inicial ali, que são os primeiros 90 dias. Isso veio funcionando bem, começou bem. Só que, o que começou a acontecer com o passar dos meses? Essas vendas, elas estabilizaram. A gente não conseguia gerar um volume acima do que a gente já tinha construído com eles. A gente estabilizou e a gente começou a lateralizar. A gente colocava ação nova, a gente fazia um teste diferente, a gente mudava comunicação, mudava criativo, mudava oferta, criava produto e, cara, a gente não conseguia destravar. E aí, por que isso trouxe um aprendizado muito forte? Porque começou a gerar, obviamente, um estresse muito grande junto do cliente, né? Porque a gente começa a receber muita pressão, obviamente, de forma natural, e isso precisa acontecer mesmo. E nesse momento, a gente parou, a gente sentou na sala de reunião, a gente falou, cara, vamos resolver esse case aqui agora. Juntamos todo mundo da nossa estrutura, da agência, e começamos a levantar o brainstorm. O que vocês acham que tem que ser feito? O que você faria? O que você faria? Você, o que você faria? E a gente juntou uma chuva de ideias ali mesmo, colocamos isso dentro de um planejamento e a gente falou assim, cara, vamos gerar um fato novo para esse cara toda semana. Porque era uma empresa no setor de food service. Cara, no setor de food service,
você comprou hoje, amanhã você já não sabe se você vai comprar de novo. Exato. Provavelmente não. Porque, enfim, você tem muita variedade com o iFood na mão hoje, por exemplo, você tem muita variedade. E aí a gente percebeu que a gente precisava encurtar a geração de novos fatos que a gente estava gerando para esse cliente. E aí a gente montou um planejamento, a partir daquele momento, a gente montou um planejamento para ele que até o final daquele ano, que foi no ano retrasado, até o final desse ano, daquele ano retrasado, a gente ia gerar cada semana um fato novo. Então, uma semana a gente ia lançar um hambúrguer diferente, na outra semana a gente ia lançar uma oferta específica, na outra semana a gente ia dar um brinde para quem estudasse na escola X lá da região, na outra semana, enfim, era um fato novo a cada semana, um fato novo a cada semana. Isso começou a fazer com que as vendas destravassem. Só que, nesse momento, a gente já tinha estressado tanto a relação com esse cliente, já tava tão desgastado que a gente, que não deu mais certo, né? A gente rompeu a parceria, mas foi um marco de mudança na nossa visão de planejamentos. Por quê? Porque a gente expandiu isso para todos os outros modelos de negócio. No food service, por exemplo, a gente entendeu que eu preciso gerar um fato novo, um contexto novo toda semana. Talvez, num outro modelo de negócio, eu não preciso fazer isso toda semana, mas eu preciso fazer toda quinzena, todo mês, a cada quarter, a cada ano. Então isso começou a trazer essa visão pra gente de, no planejamento, a gente já construir quais são os fatos, quais são os novos contextos que a gente vai gerar até o final daquele ciclo, daquele planejamento, por exemplo. Então, isso foi um marco porque mudou completamente a forma da gente pensar, sabe? Por exemplo, e-commerce, né? Quando a gente fala no segmento de e-commerce, hoje, no nosso planejamento de e-commerce, cara, é praticamente um fato novo por semana. É praticamente um fato novo por semana. Um contexto novo por semana. Pô, legal. E vocês já demitiram clientes? Já. Muitos. E até é estranho, né, a gente falar isso, mas a verdade é que se a margem que a gente tem ali, às vezes, com o cliente, ela não é saudável para a empresa, você tem que tomar essa decisão, né? E se a gente já estressou ali, né, o máximo ali para, enfim, tentar aumentar ali, fazer uma opção no contrato, e aí acaba não rolando, a gente tem que tomar essa decisão, né? De acabar demitir um cliente. Tem cliente que a gente demitiu porque ele não... E era cliente até que... Uma margem altíssima pra gente, mas ele não seguia nenhuma das orientações que a gente colocava, nada do que foi planejado. Cliente especialista? É isso aí. E aí, só que ele cobrava o resultado. Não, isso aqui não vai dar certo. E ele não deixava a gente aplicar aquilo que estava no planejamento. Então, cara, não é saudável pra nossa equipe. E, de novo, as pessoas são em primeiro lugar pra gente. A nossa maior fortaleza, cara. Nossa maior fortaleza. Então, antes, né, desligar um cliente como esse do que, a gente perder um baita de um profissional que tá totalmente desmotivado porque ele não tá conseguindo colocar aquilo em prática que ele planejou, né? Teve um cliente que ele representava na época, sei lá, 15% do nosso faturamento, que é relevante. Um cliente só, 15, 20% do faturamento, né? E a gente... Só que o volume de trabalho que a gente desprendia para esse cliente era muito alto. A gente precisava de muitas pessoas alocadas e um nível de senioridade muito alto também. E aí, esse cliente, eu liguei para ele um dia, eu falei assim para ele, cara, a gente precisa aumentar o valor desse contrato aqui, porque senão não vai funcionar, não vai dar certo. E aí a gente não chegou num acordo, ele não aceitou, não quis aumentar, e aí eu falei, cara, então a gente não consegue mais atender vocês. E a gente mandou esse cliente embora, mas não continuamos machucando a nossa margem. E era uma alta representatividade de faturamento, tá? Acho que principalmente cliente de tráfego pago, né? Eu já fui gestor de tráfego no passado, né? Eu comecei a minha carreira no digital como gestor de tráfego, né?
E aí, às vezes você senta com o cliente para poder mostrar um relatório, né? E ele está sempre se apegando a métricas que, assim, são importantes, mas no fundo são superficiais, né, cara? Elas sozinhas, aí é o cliente especialista, né? Mas o CTR do criativo não tá bom. Mas o meu custo por clique. Mais isso, mais aquilo. Mas para de olhar para o negócio como um todo, né, cara? E é o que você falou, né? Porque às vezes a assessoria de marketing, ela te direciona para um caminho que é justamente para você melhorar a métrica, porque se você melhora a métrica, você tem mais leads, se você tem mais lead, você tem mais vendas, né? E acho que o que impacta muito também hoje acho que o excesso de informação na internet, né? Isso também impacta muito as prestações de serviço, porque todo mundo é especialista em tudo, e a grama do vizinho, ela é sempre mais verde, né? E inteligência artificial também, né? Eu acho que vem causando um impacto positivo, mas também um impacto bem negativo, né? Porque, de novo, todo mundo se sente especialista porque tem um cloud na mão, porque tem um chat GPT, tem um Gemini. Né? Os clientes rebatem algumas estratégias que a gente desenha com aquele texto com travessão no meio, pronto, sabe? Fazer porra, cara. Exatamente, e é isso. Eu já vi cliente pegar relatório, cara, jogar no chat GPT e pegar as informações e depois devolver pra gente um relatório com informações do chat GPT, né? Chega a ser até uma polêmica mesmo, esse assunto, né? Mas a gente entende, isso tá cada vez mais claro pra gente, que não adianta nada você usar das ferramentas ali de IA se você não é um especialista. Com certeza um especialista usando as ferramentas vai performar muito melhor do que, né? Então é isso, a gente hoje usa as ferramentas, né? Várias plataformas a gente tem hoje com esse intuito, né? Realmente de potencializar o resultado do nosso cliente, não para otimizar nosso tempo, porque é muito fácil você utilizar hoje uma plataforma, né, para você otimizar a quantidade de criativos que você vai desenvolver para aquele cliente. Esse é o básico, né? Mas acho que o grande segredo é como que você vai usar aquela plataforma para potencializar o resultado do cliente, né? Lá na ponta. Então, eu acho que o cliente ele não vai ser especialista nesse ponto, né? Ele vai precisar sempre de nós, especialistas, né? Estrategistas, né? De mercado para que isso aconteça de fato, né? E hoje vocês usam muito inteligência artificial dentro do negócio de vocês? Vocês veem um avanço no marketing estratégico com a inteligência artificial? Muito, cara, muito. Praticamente, a gente está fazendo um movimento de colocar a inteligência artificial em todos os processos que a gente tem dentro da estrutura, de cabo a rabo. Obviamente, tem processos mais simples de serem otimizados e você implementar uma IA, e tem processos mais complexos, né? Mas, praticamente, a gente está implementando em tudo. Eu tenho 2 filhos, né? O mais velho, tá com 23 anos, que ele é um monstro na inteligência artificial. Infelizmente, ele não quer trabalhar com a gente, ele tá seguindo carreira solo, ele tem empresa dele, ele quer ter a sensação que ele chegou lá com as próprias pernas, legal, né? Vai virar teu cliente, né? Já virou, já virou cliente. Já. Cliente, parceiro de negócio, fornecedor. E aí eu tenho o meu mais novo, que completou 17 anos agora, ele tá com a gente, e ele tá se transformando também num monstro de inteligência artificial. Ele já tá com a gente já tem uns bons anos, né? E ele tá destruindo, assim, ó, tá destruindo. Então, eu, sinceramente, eu já não consigo mais conversar com ele tecnicamente, de igual para igual. Ele já tá um absurdo, né? Então, e logicamente a gente usa toda essa... Para você ter uma ideia, ele, o filho mais novo dele, que tá transformando os processos internos com IA. Legal. O filho mais novo dele. O seu irmão também, né? O irmão do Vini também tá. E também 18 anos, tem 18 anos. O meu irmão e o filho mais novo deles estudam juntos, são da mesma idade. Com certeza são o futuro da Carvalho. Eles são o futuro da Carvalho. Pô, a criançada de hoje já tá nascendo com o telefone na mão. Daqui a pouco tem bebê fazendo aplicativo pra lembrar a mãe de amamentar, são né, uns cara? monstros, cara. E legal que a gente conseguiu manter eles, né, ali do nosso lado, né? Eles estão crescendo, eles estão amadurecendo de uma forma, assim, muito bacana, né? Porque hoje você tem tudo também para ir para outro lado, só que essa molecada hoje quer saber de farra e festa, não sei o quê. Pô, é importante ter, mas eles estão profissionalmente, daqui a um tempo,
Não, cara. Não sei nem se a gente segura eles, né? Com certeza eles vão ser. E vou te devolver uma pergunta que você me fez no comecinho do nosso bate-papo, nos bastidores, tá? Hoje, para você, é mais fácil gerenciar uma agência com mais de 100 clientes e milhões de faturamento ou jogar tênis? Não, mano, agora você vai ter que falar a verdade. Não. Agora você vai ter que falar a verdade, vai. Do jeito que você tá hoje aí, vai. Não, do jeito que eu tô 20 anos hoje... de tênis, pô. Não, do jeito que eu tô hoje, no cenário hoje o tênis é mais fácil. Não, o tênis não é fácil, Antônio. Inclusive, na época, voltando um pouquinho lá, né, de Agência Carvalho, eu tava travado, fiquei muitos anos travado, assim, na Carvalho, em termos de faturamento, e não crescia, porque eu era um cara extremamente centralizador. Tudo tinha que passar por mim. Um simples post de um cliente que ia ser publicado na rede social tinha que passar por mim, porque eu tinha ali aquela falsa impressão que se não passasse por mim não ia ter a qualidade que a Carvalho gostava de entregar, né? Então, eu não fazia gestão. Essa é a real, né? Hoje, com o Vini lá dentro, né, comandando a operação... Obrigado. Mas não joga tênis, né? Não joga. Eu vou ganhar dele no final do ano. A gente destravou, então eu acabei passando essa responsabilidade para ele. Ele é um cara que ele veio da engenharia de produção, então ele implementou vários processos da própria, né, cara? Própria V4, enfim, e aí eu fui, sabe, tirando essa gestão de mim, passando para ele. Hoje, praticamente, eu faço gestão de 3, 4 pessoas dentro da Carvalho. O resto é com ele. Ele se vira, entendeu? Então tem mais tempo para jogar tênis, né? Exatamente. O nosso CEO... isso que eu ia falar. O nosso CEO, eu fui jogar tênis com o nosso CEO esses dias, né? Aliás, dei um amasso nele, 6-0, 6-1. E aí ele... Você sentiu a indireta, né? Inclusive, deu uma massa nele. E aí ele até comentou, e aí, mas como que tá lá a estrutura? Você só joga tênis? Eu falei, não, pô, eu tenho uma parte importante lá hoje, assim. Não, vou na academia também, pô. Eu tenho uma parte importante, mas a gestão maior mesmo fica hoje na mão do Vini. Cara, a gente percebeu nessa jornada da Carvalho, a gente percebeu que, pelo menos na nossa realidade, e aí quando a gente começa a olhar para os nossos clientes, a gente vai identificando esse padrão, as empresas, elas têm os seus marcos de desafios, de mudança de modelo de gestão que elas precisam passar para crescer. A gente fala isso várias vezes. Quando a gente faturava 150 mil reais pra gente destravar aí pros 300, cara, teve que mudar completamente a forma de agir. Dos 300 pros 600, 700 mais ou menos, né? Teve que destravar, a gente teve que mudar completamente o modelo também. Desses 600 e pouco para 1 milhão, de novo. E agora a gente sabe que a gente tá nesse momento também. O que a gente vai mudar no nosso modelo de gestão pra gente avançar? Porque a gente precisa mudar o que a gente fazia, porque o que a gente fazia não é o que vai levar a gente pra mais longe, né? Então, isso é muito nítido pra gente, assim, que dependendo do tamanho do modelo do negócio, são atos diferentes, modelo de gestão diferente que pra destravar e fazer a empresa crescer. Pô, legal. E falando de crescimento hoje, na visão de vocês, é mais importante captar um novo lead ou trabalhar um lead que já está dentro da tua base? As duas frentes, né? Ela tem que ocorrer. E aí, eu vou até... Eu lembrei de um case que vai responder exatamente essa pergunta. E, de novo, tenho até vergonha de falar. Lá atrás, eu não trabalhava isso para os nossos clientes. Eu não trabalhava campanhas de monetização da própria base de clientes ali, sabe? A gente basicamente olhava ali para aquisição de novos clientes, né? Para os nossos clientes. E aí depois, né, da gente estar já há um tempo no mundo V4 e um dos pilares é a retenção e monetização dentro da V4. A gente atende uma rede de farmácias, tá? Acho que uns 8 anos já com a gente, esse cliente, né? E esse era um cliente que contratou a gente justamente ali na época para trazer novos clientes para eles, né? Então a gente gerava o lead, caía na central de atendimento deles lá e eles tocavam ficha lá e beleza, vendia. Só que eles já tinham uma base gigantesca de clientes, mais de 700 mil clientes na base. Caramba. E eles não faziam nada com essa base. E eles tinham um time de marketing interno que, teoricamente, era para estar cuidando dessa base.
E é um cliente no canal Pharma. Só que o canal Pharma, ele é muito dinâmico. É uma loucura, né? E aí o time de marketing acabou ficando muito preso no ponto de venda. Você imagina, são várias empresas de cosméticos, laboratórios, farmacêuticas disputando espaço nas gôndolas ali das farmácias, né? Então o time de marketing interno deles acabou ficando muito preso disso e acabava não olhando para essa base de clientes, né? Aí eu e o Vini até... A gente estava muito envolvido com esse cliente há um tempo atrás e a gente começou a desenhar ali algumas réguas de relacionamento e entregar para eles só executarem, para ativar essa base de clientes, né? Mas eles não conseguiam, porque não é porque eles não sabiam, é porque não dava tempo. Aí a gente acabou oferecendo um upsell no contrato para esse cliente para a gente gerenciar. E aí eles toparam. Então a gente começou a gerenciar. Olha só o que aconteceu nos 3 primeiros meses do projeto. A gente identificou uma dor ali que era da seguinte maneira. O Antônio ia até a farmácia, comprava um produto e ganhava um cashback. Às vezes era 1,5%, às vezes 2%, dependia do produto, da campanha, do período. Só que depois de um tempo, esse cashback ele vencia. E você nem sabia que esse cashback vencia. E aí, a gente precisa avisar. Ninguém gosta de perder dinheiro. Só que as pessoas nem sabiam que isso estava acontecendo, que estava vencendo o cashback. Então, a gente começou a avisar os clientes, em 48 horas o seu cashback ele vai vencer, não perca esse dinheiro, venha até a nossa loja, aproveite as promoções, ofertas, lançamentos. As pessoas começaram a voltar. Só que quando uma pessoa volta, sei lá, com um cashback de R$15, você não vai só usar aqueles R$15, você vai acabar comprando outras, né? Ainda mais a farmácia, que ela é construída ali para motivar o seu consumo mesmo, né? Quando você vai passando pelos corredores, até na hora de pagar aqueles monte de produto que tem ali. Então, o que aconteceu? A gente aumentou 71% o número de pessoas ali, de clientes que começaram a usar o cashback. Isso gerou em 3 meses 12.500 vendas de produtos a mais. Cara, é muita coisa. Muita coisa. Isso gerou 1,2 milhões a mais de receita, incrementando na receita dele. Isso no primeiro trimestre. Isso com R$0 de investimento em mídia. Então, respondendo a sua pergunta, é essencial trabalhar a sua base de clientes, né, de leads, né, de clientes que você já tem na sua base e não parar de trazer novos clientes, né, novos leads. Então, é essencial. Então, a receita, ela vem dos 2 lados. Só que você trabalhar a receita dessa sua própria base de cliente, ela é mais barata. Você não precisa investir em mídia, Exato. Né? Enfim, então, é importante os 2 caminhos. Conectando um pouco com a palestra de hoje, a teoria das restrições, que é um pouco do que eu vou falar, ela diz que o dinheiro, ele está mais perto do seu cliente do cliente que já está ativo com você. Porque ele já te conhece, você já gerou relacionamento com ele já comprou uma vez com você, sabe que pode confiar. Então, o dinheiro está mais perto do cliente que já te conhece, que já comprou com você um dia. Você ligar para alguém que já comprou na farmácia e falar, cara, vem comprar de novo, tende a ser mais fácil do que você ter que conquistar uma pessoa nova. Então, essa teoria é legal, porque ela mostra, né? Da onde que eu preciso começar a tomar as minhas ações. Não, e a provocação é muito por isso, né? Porque hoje eu vejo que, assim, quando a pessoa ela entra para uma estrutura de marketing, né? Ela está sempre preocupada com o CAC, mas ela não está preocupada em direcionar parte do orçamento para continuar nutrindo quem já comprou, quem está dentro da base, né? E é muito importante, né? Porque, assim, só é lembrado quem é visto. Né? Então, a partir do momento que você trouxe o cliente para a tua base, você não pode simplesmente deixá-lo ali dentro achando que ele vai ter atitudes de recompra do teu produto. Até porque a oferta hoje ela é muito ampla, né? Então, assim, é uma disputa por atenção o tempo inteiro. E tem ferramentas muito baratas para você nutrir uma base já existente dentro do teu ecossistema, né? Muito, Hoje, para vocês, né? Quais são as melhores formas de nutrir um cliente dentro da base? Newsletter, disparo de SMS, disparo de WhatsApp, como é que vocês compõem isso dentro da estratégia de vocês? Legal. Cara, a gente, dependendo do modelo de negócio do cliente, a gente precisa implementar uma estrutura distinta. Mas o principal é, você precisa desenhar a tua régua de pontos de contato desse seu já cliente, desse seu consumidor. Então, quais são os pontos de contato que você vai ativar com ele? O que ele te passou de informação no momento da compra? Ele te passou o e-mail? Ele te passou o WhatsApp?
ou ele foi no presencial, no PDV, e aí você mapeando o perfil desse consumidor, você desenha essa régua de relacionamento. Tem clientes que a gente ativa via blog, via e-mail, via WhatsApp, tem clientes que é SMS, tem clientes que é só WhatsApp, tem clientes que é só e-mail. Tem um cliente que o nosso projeto com ele é só e-mail marketing. e-mail marketing. Só e-mail marketing. Só e-mail marketing. É a única coisa que ele tem contratado com a gente. A gente já, inclusive, a gente tá tentando expandir para pegar outras frentes, tá? Mas por enquanto o projeto é e-mail marketing. Cara, a gente dispara mais de 12 milhões de e-mails por mês. 12 milhões de e-mails De e-mails por mês. Caramba. Clusterizado em réguas de relacionamento. Então, o cliente que é homem, o cliente que é mulher, o cliente que tem mais de 30 anos, menos de 30 anos. O cliente que o ticket médio dele é mais alto, eu comunico de um jeito. Que o ticket médio é mais baixo, eu comunico de outro. Esse case é importante porque muita gente ainda hoje... É comum falar assim, mas e-mail não funciona mais. E-mail não funciona mais. Sem falar o cliente, fala a receita que a gente gera só com o disparo de e-mail marketing. Não, a receita passa de... A gente fez um movimento de mudar uma chamada de ação, um CTA. Eu vou mostrar esse case hoje à noite. A gente mudou um CTA, o faturamento dele saiu... A representatividade do e-mail saiu de 880 mil para 1 milhão e 200. Com uma mudança de CTA. Sem investir nenhum real a mais. Uma mudança de CTA. E a gente bate nessa média hoje, 1,2, 1,3 milhões de reais por mês só em e-mail marketing. Isso é receita vindo só do e-mail marketing. Só e-mail marketing. Só e-mail marketing. Mas sabe o que eu vejo contar isso aí? Eu acho que o empreendedor, às vezes, ele se fecha numa jaula, né? E ele para de olhar pro ICP dele, né, cara? Ele para de entender o cliente dele. Ele acha que o comportamento do cliente é o mesmo comportamento dele, né? Cara, isso é o erro mais clássico possível. Porque, por exemplo, pra mim... eu tá? não uso pra e-mail. mim Puta, cara. Isso. Pra mim, e-mail e SMS... Eu não vejo e-mail. SMS, pra mim, cara, esquece. Não funciona. Nunca comprei nada. Puta, mas... E-mail, pra mim, não funciona. Mas não quer dizer que não funcione pro meu lead. Eu não sou o meu... Eu não sou o meu lead, eventualmente né, cara? Exato, eventualmente você não é o seu lead. É isso aí. Né? Teve uma campanha que a gente fez de Dia dos Namorados para um cliente nosso, que foi só esse SMS para a base inteira de cliente. Isso foi uma campanha realmente só para a base de clientes, né? Onde no SMS a gente estava dando um valor para o cliente. Você tem R$50 para usar no período tal ali, que era uma campanha Dia dos Namorados. E só que tinha uma regra, né? Então, para ele ganhar aqueles 50, ele tinha que, sei lá, gastar 100 na loja, né? E foi uma das campanhas que mais trouxe retorno pro cliente. SMS. SMS. Então, assim, eu sou um cara também que, não tô nem aí pra SMS. Eu não leio. Mas o que é legal? Olha só, a gente tem esse cliente do e-mail marketing, tem esse case do SMS. Cara, eventualmente, para um outro tipo de modelo de negócio, para uma outra empresa, SMS e e-mail pode ser que não funcione. Pode ser que não funcione. Então, não dá pra gente pegar esse gatilho de, então é SMS. A gente tem que... É isso, é mapear o ICP, como o meu consumidor se comporta, aonde ele tá, quantos anos ele tem. Porque daí a gente consegue desenhar esses pontos de contato que ele precisa ter. E esse ano é um ano, assim, extremamente desafiador, né? Porque a gente... está vivendo Copa do Mundo, então a disputa de atenção é muito grande, né? Então, assim, tem empresas despejando caminhões e caminhões de dinheiro em anúncio, em publicidade, em campanha, em oferta. A gente finaliza a Copa do Mundo agora, no dia 19. Dia 19. Esse final de semana agora, né? Dia 19, tomara que dê Espanha. Não, ia mal até o final. E logo em seguida, a gente já começa a viver o momento de eleição, né? Onde... A disputa de atenção é um pouco menor, mas o investimento em meta, o investimento em anúncio é muito maior, né? Inclusive, eu fiz uma visita a um cliente nosso, que ele tem um parque gráfico aqui no interior. Estive lá na semana passada gravando um vlog. E assim, campanha política para ele, cara, aumenta o faturamento dele de 10 a 15 vezes. Né? Então, assim, é uma loucura. Como é que hoje o empreendedor, cara, principalmente o pequeno e o médio, que dispõe de pouco orçamento, ele consegue driblar essa sazonalidade para não perder performance e continuar crescendo o negócio? Porque Copa do Mundo, eleição, Black Friday, fim de ano. Então, assim, são 4 momentos extremamente complicados, né?
você precisa... O que a gente fez com os nossos clientes? A gente está antecipando os planejamentos todos para que a gente consiga criar ações, a geração de contexto que eu falei, um fato diferente, para a gente atravessar esse momento. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é o lead vai ficar mais caro porque vai ter eleição. E é isso. Vai ficar mais caro, precisa aumentar a verba de mídia aqui também, então. Cara, isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Uhum. Por quê? Porque a gente não tá gerando nada novo. A gente só tá acompanhando a maré e jogando o nosso número lá pra cima. E uma visão que é muito legal de ter nesses momentos, que a gente tem isso muito bem separado com os nossos clientes, é a diferença entre o CAC e o CPV. O CAC é o custo de aquisição de um novo cliente. O CPV é o custo por venda. Nem todas as vendas que eu faço são para novos clientes. Eu posso fazer vendas para dentro da minha própria base. Então, o CAC, ele realmente vai ficar mais caro nesses períodos. Mas o CPV não. É hora de trabalhar o cliente interno. O CPV não. Então, o que eu consigo fazer de ação interna para a base que eu já tenho para eu baratear o meu CPV? E aí, o CAC, O CAC, eu tenho interferências externas do mercado ali que vão impactar. Que eu preciso antecipar esse planejamento para conseguir driblar isso. Beleza. Mas aqui que tá o segredo desses momentos. Pô, legal. A pior coisa que o empresário poderia fazer num momento como esse, por exemplo, é parar de investir no marketing, porque eu não sei o que vai acontecer na eleição. Isso acontece seja se fulano ou ciclano ganhar. Porque essa interrupção no investimento, ela vai trazer uma desinteligência nos dados que a gente tem captado ali nas campanhas, tudo. E para a gente recuperar isso depois vai ser muito mais caro, né? Vai ser muito mais caro. Então, essa seria a pior decisão, né? Então... Perde muito. E agora, inclusive, o Meta, ele tem um período de aprendizado totalmente diferente. Isso vem se esticando cada vez mais. O novo sistema operacional do Meta, o Andrômeda, ele vem com políticas totalmente diferentes. Então, o que era verdade lá atrás, que preciso bater 50 conversões aqui para sair do meu aprendizado. Cara, isso já começa a se movimentar, já não é mais uma verdade absoluta. Pô, legal. E falando de Black Friday, né? Dentro dessas quatro sazonalidades, né? Black Friday, a gente sabe que é um momento de oferta, né, cara? Na minha visão, né? O pequeno e o médio empresário, né? Ele tem uma desvantagem muito grande nessa sazonalidade. Por quê? Porque a margem já é apertada. Se ele dá desconto, ele tá lascado. O cara não tem dinheiro suficiente para poder disputar, né, em mídia com as grandes marcas. E aí tem um contrassenso, né? Tem gente que fala que o empreendedor, independente do tamanho, ele tem que viver a sazonalidade da Black Friday, e outras pessoas já acham que não, né? Talvez é um momento de realmente você trabalhar mais o teu cliente interno, né? Do que você arriscar uma oferta que vai te colocar em risco, né? Porque não sabe o que vai acontecer. Qual que é a visão de vocês quanto a isso? E como o pequeno e o médio empreendedor, ele deve passar esse momento de Black Friday? Cara, na Black Friday, se você conseguir construir uma ação, uma campanha que faça você ter um alto volume de novos clientes para que você consiga trabalhar essa base depois... Mas isso é melhor captar agora do que... Não, exatamente. Se eu conseguir construir para que eu tenha um alto volume de novos clientes, beleza, isso vai fazer sentido. Porque eu vou ter uma base para trabalhar ali depois. Agora, só acompanhar a maré de... Vou baratear o meu preço aqui porque eu preciso dar um desconto, senão eu vou ficar fora da Black Friday. Na semana da Black Friday, né? Às vezes é melhor você não fazer. Às vezes é melhor você não fazer. Não, mas o que ele quis dizer, Antônio, é assim, ó. Vamos imaginar que a oferta que aquele cliente ele vai aplicar naquele período de Black Friday seja uma oferta que para a margem dele que não é legal. Mas se essa oferta ela for capaz de trazer novos clientes para a base dele, isso com o tempo vai se pagar, porque o LTV paga isso. Então, assim, mesmo que machuque a margem dele... Não, entendi a sua pergunta agora. Mesmo que machuque a margem dele, mas ele traga novos clientes para a base naquele momento de oferta ali maluca que ele vai fazer, o LTV acaba pagando esse investimento e enfim, né? Aí a margem... O que eu quis dizer é que não necessariamente eu preciso antecipar a minha Black Friday. Tá. Não necessariamente. Mas se a ação que eu fizer no período da Black Friday... eu conseguir trazer um alto volume de novos clientes,
Depois eu vou trabalhar esses novos clientes dentro da minha base e o meu LTV, o meu Lifetime Value, o dinheiro que esse cliente vai deixar comigo ao longo do tempo, ele se paga. Se paga em 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas vai dar estratégia de comunicação pós esse alto volume de aquisição de novos clientes. A importância de você ter muito mapeado o teu ICP, né? É. Até para você entender o LTV desse teu cliente, né, cara? Quanto tempo você consegue manter esse cliente no ecossistema, né? E o problema é que a maioria, né, cara, não tem dado nenhum, não tem métrica nenhuma, deixa a vida me levar e aonde o barco tocar, a gente vai juntos, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem com alguns clientes, é conseguir fazer com que o cliente tenha essa visão estratégica de, cara, precisa ter na ponta da língua o CAC, o CPV, o LTV, o ARPO. Essas métricas têm que estar na ponta da língua. Porque senão é isso, vira uma montanha-russa. E agora sim, uma pergunta polêmica, hein? Vocês precisam ser imparciais. Vai. Essas eu não gosto. vou perguntar sobre o tênis. Essas eu gosto. Marketing interno ou terceirizado? E por quê? Vai. Para o ímpar? Ó, é polêmico, mas assim, a minha visão é quando ele é um marketing terceirizado, por exemplo, terceirizar para Carvalho, né? Para B4 Com Carvalho. certeza. Terceiriza aqui pra mim. Seria uma Inclusive o link vai estar no podcast, tá? Cara, a gente tem pessoas profissionais a todo tempo em movimento. A todo momento ali consumindo informação, aprendendo. Enquanto o marketing interno, ele tende a ser um pouco mais engessado ali com as informações ali do cliente, enfim. Ele não tem uma curva de aprendizado tão grande quanto uma empresa como a nossa, que é especializada. É menor, né? A gente foi agora no final do ano passado para Nova York, na Programmatic I.O., que é o maior evento ali do mundo de mídia programática e inteligência artificial. Para quê? Para absorver cada vez mais conhecimento e trazer insights, trazer caminhos diferentes para os nossos clientes. Um marketing interno pode fazer isso? Pode, mas é mais difícil, né? É mais difícil. Mesmo porque o nosso custo, olha quantos clientes que a gente tem que acaba, né? O custo acaba sendo absorvido, né? Para o marketing interno, é mais caro fazer um movimento como esse, né? E foi muito legal essa feira, né? Esse evento. O que trouxe de caminhos, assim, pra gente A gente já voltou implementando um monte de coisa. Inclusive, a mídia programática, ela tá super em alta. Olha o movimento que o Mercado Livre acabou de fazer, né? O Mercado Livre, ele sabe tudo que eu compro muita coisa no Mercado Livre. Então, ele sabe todos os meus hábitos de consumo. Agora, o Mercado Livre, ele sabe tudo que eu gosto de assistir, porque eles lançaram o Meli+. Então, é mais barato você assinar algumas plataformas de streaming pelo Mercado Livre do que com a própria plataforma, né? Então, olha o tanto de inteligência, de informação que ele tem de mim, né? Agora, eu tô falando Felipe consumidor, né? E aí, o Mercado Livre, ele vende, inclusive, esses dados para empresas de mídia programática que, por outro momento, nós contratamos, enfim. Então, essa inteligência de dados, esse dinamismo, né, de absorver essa informação, eu acho difícil um marketing interno ter igual a uma empresa como a nossa, especializada. Os cases também, né, cara? Porque vocês estão lidando com várias frentes diferentes. É muito benchmark. Os dados, né? Os dados que a gente tem dentro da... Hoje, imagina que vai começar a atender um segmento que eu nunca atendi antes. Um hospital. A gente nunca atendeu um hospital, por exemplo. Mas se pintar um cliente amanhã que é um hospital, eu vou ter muita informação dentro da minha própria base de dados ali da V4. Essa inteligência de dados, de novo, um marketing interno pode ter? Pode ter, mas olha o meu acesso. Eu com ali poucas teclas, eu já vou ter essa informação na palma da mão ali para desenvolver um planejamento estratégico, informação de mercado, de consumidor, hábitos de consumo, enfim. E isso é importante porque assim, né? Hoje quando você vira para um empresário e fala para ele, cara, mapeia para mim quais são os seus principais concorrentes. Tá? O que ele vai trazer para vocês? Então, vou falar, por exemplo, de mim, né, do Fonseca. Hoje, você fala da C-Group, né? Quais são os principais concorrentes da C-Group? Eu posso falar... coloca um pi aí na hora que eu falar o nome dos concorrentes, tá? Eu posso falar para vocês All-Hands, posso falar Meet Hub, posso falar G4, então eu sempre vou trazer os concorrentes diretos. Mas eu esqueço, cara, de às vezes mapear
né? Quem são os concorrentes de outros mercados, de outras frentes, que tiram a atenção do meu cliente e fazem ele, cara, não comprar o meu produto, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu falo da minha comunidade, tá? Do C-Club, né? Que é a minha comunidade de empresários. Qual é o maior concorrente hoje da minha comunidade? Tem um lado positivo e tem um lado negativo, mas muitas vezes o lado negativo é porque o meu maior concorrente é a família. Por que a família? Porque muitas vezes o empresário, ele tá na correria do dia a dia, tá? E às vezes ele não entra para minha comunidade porque não consegue participar das experiências de final de semana, porque final de semana é o tempo que ele tem para quê? Para a família dele. Então, se eu conseguir mapear que família hoje é o meu concorrente, o que eu vou fazer? Eu vou começar a puxar experiências para dentro do meu negócio, onde o empresário ele possa fazer com a família. Eu já tenho uma quebra de objeção, né? E a maioria das empresas não olham assim. Por isso que é importante a inteligência, porque com mais de 100 clientes, são nichos diversos, né? Você pode trazer uma frente de outro cliente de sucesso, implementar para o meu negócio que não tem nada a ver, né? E aquilo ali trazer uma escala para minha operação, né? E não é só os 100 clientes da Carvalho, são os mais de 40 mil clientes que a rede tem, né? Eu acho que uma base não de inteligência, existe, não existe, sei lá, uma assessoria igual a nossa com a riqueza de informações que a gente tem. Pô, que legal. Então, isso faz uma baita diferença mesmo. Pô, que legal. E assim, para a gente encerrar com chave de ouro, né? Eu acho que é papo para pelo menos mais uma hora. Marketing é algo que eu gosto bastante, eu gosto muito de falar de negócio, eu gosto muito de falar de estratégia. Eu acho que num próximo momento a gente pode vir falar de funil, a gente pode falar de mais cases, né? Hoje tem evento à noite, o Vinícius vai estar com a gente lá no palco. Eu vou te colocar lá para cima também para você dar uma palavrinha. Acho que é importante você trazer um pouquinho do teu conhecimento. Mas para o empreendedor que hoje negligencia marketing, tá? O que ele está deixando de trazer como benefício para o negócio dele e qual o maior insight, o maior conselho que você pode deixar para esse empreendedor? Que muitas vezes a objeção é, eu não tenho recurso para investir, né? Ou se eu estou com a corda no pescoço, o primeiro investimento que eu preciso tirar da minha operação é o marketing, né? O que vocês têm para falar para esse empreendedor? Olhando ali para aquela câmera, direto para o nosso espectador. Pode começar você que eu tô... Tá pensando ainda? eu tô pensando pra não ser tão... Não pega leve não, tá? Aqui a gente não bate fofo não, pode ir pra cima. Não, cara, assim, nós já tivemos muitos clientes que foi um grupo societário que fechou com a gente. E dentro desse grupo societário, um sócio tá totalmente comprado com a gente, o outro não está, por exemplo. E a gente percebe que geralmente, a mentalidade desse sócio que ele não está comprado com a execução do marketing, com o investimento, com colocar o dinheiro na frente, geralmente, esse cara, ele não percebe, ele não sabe disso, mas ele tá travado, ele tá parado no tempo. Parado no tempo. Ele ainda se comporta como a gente se comportava antes de ter toda a facilidade de inteligência artificial e internet que a gente tem hoje. Ele ainda tá travado com essa cabeça mais setada no offline. E isso, naturalmente, começa a distanciar ele dos outros sócios. A gente já tive vários clientes, assim, vários. E tem ainda na base, inclusive, clientes que um sócio quer demitir a gente amanhã e o outro sócio quer manter, né? Então a principal visão que eu tenho desse empresário que não acredita no marketing ou vê ele como custo é que esse empresário, ele tá ficando para trás no tempo. Ele tá realmente parado no tempo, enquanto os seus concorrentes estão crescendo, enquanto as outras marcas e aí sempre tem aquela, né? Aquela marca é pior que eu e tá fazendo mais sucesso. Por quê? Tá vendendo mais. Me passou em vendas, mas eu entrego meu produto, meu serviço é melhor, meu produto é melhor, tem mais qualidade. Mas os caras vendem pra caramba e os caras são ruins. Cara, eles não são ruins. Eles só fazem, talvez, um marketing muito mais ativo do que você. Então, acho que essa é a minha percepção desse empresário travado no tempo, né? Boa. E aí, Filipão? Eu vou ser um pouco mais firme na Você não vai colocação. falar parado no tempo. Você vai falar, sua empresa vai morrer. Primeiro ponto, marketing só é marketing quando vende. Se você quer que a sua empresa morra nos próximos anos, é só não investir em marketing, porque não tem como a sua empresa vender mais se você não investir em marketing.
Se você acha que a receita ela vai cair do céu, ela não vai cair do céu. Ela vai realmente... Sua empresa ela vai ser engolida por um concorrente que vai ter uma visão de investimento em marketing que você não tem hoje e ele vai te engolir nos próximos momentos aí. Então, se você quer vender mais, se você quer aumentar seu faturamento, se você quer ganhar mais share de mercado, você precisa investir em marketing. Não tem outro caminho, não tem milagre que vá fazer isso para sua empresa, a não ser o marketing. E não é nem, talvez, na verdade, não é nem aumentar o share, porque se ele ficar parado, ele vai perder share. Então, no mínimo, se manter, né? Para você, no mínimo, se manter, você precisa... Não, e eu acho que é isso, né? Marketing não é só a inteligência do negócio, né? Marketing é o coração do negócio. Só é lembrado quem é visto, né? Então, acho que assim, a gente precisa quebrar essa objeção de, às vezes, achar que o marketing, ele não é importante, né? O mercado, ele é muito agressivo, né? A disputa por atenção, ela é muito agressiva e, às vezes, por mais que você não tenha, cara, muito budget, muito investimento, existem ações estratégicas que podem ser aplicadas com um bom marketing, né? A partir do momento que você conhece bem o teu ICP, que você tem muita clareza da jornada do teu cliente, do teu produto, que, vamos ser muito sinceros, às vezes não gera nem custo, cara. Às vezes é um rios estratégico que você pode fazer, esse Reels vai viralizar, vai te trazer seguidor, e a mesma história do LTV, né, cara? Te trouxe o seguidor, que é o teu cliente ideal ali, né, cara? Depois vai fazer um trabalho de base com aquele teu seguidor, que você já captou sem investimento, né? E fazer uma venda. Então, assim, eu acho que o principal é parar de olhar para o marketing como despesa e começar a entender que o marketing, ele é investimento, né? E sem investimento de marketing, você não consegue sair do ponto A para o ponto B. O consumidor hoje, ele está sendo disputado, né, por várias empresas ali. As empresas querem a atenção daquele consumidor. Então, se você deixar de fazer o investimento no marketing ou você não fizer, com certeza o seu concorrente vai acabar despertando a atenção daquele consumidor e você vai perder ele. E outra coisa, as pessoas vão morrendo também, né? Então, você precisa trazer novos clientes para a sua base, né? Exatamente. As pessoas vão morrendo, né? O teu ICP ele muda porque a pessoa está ficando mais velha, os hábitos de consumo. Deixa de ser seu ICP. É isso aí, é verdade. Então, você não vai colocar novos clientes para dentro. E aí? Boa. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Antônio. Cara, baita papo. Acho que tinha espaço pra gente conversar mais. Com certeza. E hoje a gente continua, né? No nosso evento, a gente continua no C-Talks. E aqui, ó, desafio público, tá? Próxima vez que o Felipe e o Vinícius voltarem em Belo Horizonte, precisam jogar pelo menos uma partida de tênis comigo. Fechado. Falou que joga, né? Se falar, até papagaio fala. Exato, né, é isso aí. Quero ver se realmente joga. Eu nunca vi. É isso aí. E, pessoal, se vocês gostaram de mais um episódio do Cicast com essas duas feras do marketing, deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha e passa lá nas redes sociais também do Vinícius, do Felipe, se quiserem deixar as redes sociais de vocês. Acho muito importante. Vocês compartilham muito conteúdo também, né? E já é uma identificação e uma aproximação também para as pessoas entenderem um pouco mais de como vocês lidam, né, com o dia a dia de vocês e com a estrutura estratégica, né? Legal. Meu Instagram é felipe.carvalho.v4 e eu, como o Antônio falou, eu tenho uma rotina ali de postagens, de cases, de insights, então dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que algum dos conteúdos vai servir e de repente pode trazer uma destrava, né, para sua empresa. É isso aí, a gente compartilha bastante nas redes sociais no nosso dia a dia, o que a gente vai construindo de cases, o que a gente vai construindo de contextos novos para os nossos clientes, a gente sempre vai compartilhando lá. O meu Instagram é Vini Scarabello. Boa. Então, pessoal, é isso. Se gostaram de mais um episódio, não deixa de comentar, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e até a próxima.